Olá novamente, cursistas. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para ministrar com vocês a disciplina de Didática 2 do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Estou aqui para dar sequência ao nosso curso com a aula 3 ou semana 3 do nosso curso. Nessa, temos as discussões centrais do nosso caderno didático, que trazem a segunda unidade e a discussão dos referenciais de qualidade para a educação infantil e o ensino fundamental no país. Aqui teremos a apresentação de algumas das últimas políticas públicas que sistematizam o que é e o como estudar. Então, falaremos das PCNs, do DCNs, os DCNEs, os RCNEs e, odiernamente, eu já vou trazer também a BNCC, que não está contemplada no nosso caderno, mas eu vou discutir um pouquinho dela com vocês. Eu organizei uma apresentação para resumir os pontos principais do capítulo, e nessa eu vou acrescentar algum material. Então, passemos à apresentação. Bom, quanto aos referenciais de qualidade para a educação infantil e ensino fundamental no país, a gente tem sempre a pergunta: o que deve ser ensinado em sala de aula? Então, como que a gente define ou seleciona aquilo que deve ser ensinado? Então, esses conteúdos constituem o ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. A gente sempre fica naquela reflexão, mas por que esse caderno didático e não o outro? Enquanto aluno, às vezes a gente fica meio perdido sobre o processo de educação e pensem agora que vocês vão mudar de papel, vão ocupar o lugar de professores que devem selecionar esse material. Então, o professor, a partir dos programas elaborados pela Secretaria de Educação ou pela própria escola, desenvolvia suas atividades pedagógicas. Isso no passado. Hoje a gente tem ainda alguma liberdade, mas não completa. Então, quem que cabe a reflexão sobre o processo de seleção dos conteúdos? Ou quais as referências estabelecidas para o material? Quais são as sugestões metodológicas dos currículos? Então, todas essas respostas, todas essas perguntas levam a respostas que demandam planos de gestão educacional, projetos políticos de educação. Para referência, nós temos os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, os DECNEs, os Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e o RECNEI, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. E como eu falei para vocês, eu já estou acrescentando no nosso material a BNCC, a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, que vai estar também disponível na nossa bibliografia complementar, acrescentando ao material do caderno didático que não contempla a BNCC. Cada um desses documentos é revestido de um caráter político que envolve o processo de seleção e organização do currículo. Então, nenhum deles traz diretamente a explicitação de que eu devo adotar o livro A ou B, mas quais os conteúdos, quais as temáticas, quais os focos que devem ser dados para o processo educacional que vão orientar o processo pedagógico e a seleção desse material. No passado, a gente trabalhava com currículos mínimos, e hoje a gente começa a trabalhar com referências de conteúdos. Por que isso? Porque quando eu trabalhava com um currículo mínimo, eu estabelecia quais são os tópicos mínimos que precisavam ou precisariam ser vistos no processo educacional. Hoje, a gente consegue avançar um pouco mais do que isso. Então, ao invés de se trabalhar com a proposta minimalista, a gente avança para uma lógica de referências de conteúdos que auxiliam o professor ou a equipe de gestão escolar a selecionar esses materiais. Lembrando que a gente já tem uma lógica de educação nacional. Quando a gente pensa que o aluno inicia no ensino fundamental com um processo de educação e de seriação escolar, a gente está pensando em que há um conjunto de conteúdos que devem ser discutidos, que são previstos, que são propostos para cada faixa etária, para cada ano ou cada série escolar, considerando uma dimensão geográfica que o Brasil tem. Então, quando a gente pensa nessa dimensão geográfica, em diferentes culturas, diferentes realidades socioeconômicas, não dá para pensar que a gente vai ter uma educação para cada região do país.
E para evitar esse tipo de problema, foram pensados inicialmente currículos mínimos e atualmente as referências de conteúdos. Dessa forma, a gente consegue nivelar o processo educacional. Quando a gente pensa, por exemplo, no avançado da educação do ensino médio, com as provas de Enem, ou no ensino superior, com o ENAD, quando a gente vê já sendo implementadas nos anos iniciais a Provinha Brasil e outros tipos de avaliação sequenciais que consideram avaliações em âmbito nacional, a gente está considerando uma perspectiva de uma educação equânime para todo o país. Então, quando a gente pensa nesses documentos em âmbito nacional, a gente vai ter uma série de organizações, por exemplo, as PCNs, que são referência para conteúdos e sugestões metodológicas do currículo. Então, ela estabelece quais são os conteúdos necessários e apontam alguns caminhos. As DCNs e os DECNEI, eles têm um caráter muito mais filosófico em termos de princípios que orientam a educação fundamental. Mais do que a PCN, que vai estabelecer os conteúdos, ele fala da ideia, do que é necessário, de quais são as competências solicitadas para o avanço das crianças e dos adolescentes. E os RCNEI, a gente tem uma reflexão dos profissionais que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 anos, então pensando aí num período pré-educação formal, para as creches, para a orientação, para o que fazer com essas crianças, já que a gente ainda não está pensando numa educação formal, num processo de letramento e alfabetização, o que a gente quer, o que a gente deseja, quais são as competências e habilidades desejáveis para essas crianças. E por fim, entrando atualmente na BNCC, a gente tem um documento agora que tem um caráter muito mais normativo e que define o conteúdo, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens que são reconhecidas como essenciais para todos os alunos e que devem ser desenvolvidas ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC foi promulgada em 2017, então ela está com um documento bastante novo, ainda incompleta, porque por enquanto ela ainda foca apenas na educação básica, mas ela vai ser, já existe a discussão para ensino médio e para ensino superior, em termos de evolução da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Apesar desses documentos afirmarem que não se pretendeu que visassem ser modelos curriculares homogêneos e ou impositivos, eles não deixam de constituir um conjunto de sugestões de conteúdos e procedimentos metodológicos para cada ciclo ou conjunto de séries. E aí a gente vai ter os respectivos objetivos e competências que devem servir de norte para a atuação dos professores. Ou seja, apesar dele não ditar, você deve ensinar no primeiro ano determinado conteúdo A, B, C e D, ele estabelece quais as competências que um aluno do primeiro ano devem apresentar e dessa maneira ele propõe sugestões de como trabalhar ou quais metodologias utilizar para atender a essa finalidade. Então, quanto à seleção dos conteúdos ao longo das tendências pedagógicas implantadas na educação escolar brasileira, nós temos as variações que eu vou utilizar a mesma lógica do nosso caderno didático. Então, vamos discutir um pouquinho dessas tendências pedagógicas da educação tradicional, da escola nova e da educação tecnicista. Lembrando que elas não são as únicas, Então retomem lá o caderno didático de Didática 1 para ver as diversas tendências educacionais, porque cada uma delas determina, sobremaneira, uma forma de organização do conteúdo. Então, pensando inicialmente na educação tradicional, a teoria aparece desvinculada da prática, e o professor é responsável pelo ato de transmitir conhecimentos clássicos, enciclopédicos, em forma de conceitos ou verdades. Olha se essa aula não parece esse mesmo, ou não segue esse mesmo modelo. A gente ainda está distante um pouco da prática, a gente está interagindo pela via mediática, assíncrona, e eu estou transmitindo um conjunto de conhecimentos enciclopédicos. Material que está no nosso caderno didático ou em outros textos, outros cadernos didáticos ou outras fontes, artigos, etc., em formatos de conceitos.
O que eu espero do estudante e como vocês estão se atuando? Como seres passivos que recebem os conhecimentos e, via de regra, pretendem memorizá-los para reproduzirem na prova. Então, as nossas provas aqui na EAD, elas não seguem muito um caráter reflexivo, ou pelo menos a maior parte delas, ou a maior parte das questões. Quando eu proponho, por exemplo, o seminário temático, eu tenho uma avaliação que é muito mais reflexiva. Quando eu proponho questões no fórum e abro espaço para discussão, eu tenho um espaço muito mais reflexivo, discursivo para vocês, alunos, desenvolverem o conhecimento, do que, por exemplo, a avaliação online, a nossa AO, que eu foco primordialmente no caderno didático. E aí eu tenho um processo de memorização desse conteúdo. Quanto ao conhecimento, ele é um produto incorporado das informações sobre o mundo. Então vocês precisam assimilar essas informações, memorizá-las e aplicá-las ao mundo ao seu redor. O método de ensino, então, ele deve possibilitar a reprodução correta dos conhecimentos transmitidos, ou seja, eu espero que vocês se tornem replicadores de conhecimento, apesar de que eu estou discutindo uma disciplina de didática que não é o melhor modelo, a melhor maneira, principalmente para os anos fundamentais. E a avaliação, ela segue um processo de provas escritas e orais, que são necessárias para se constatar se o que foi transmitido na sala de aula foi reproduzido de forma correta pelo aluno. Então, de novo, a gente volta para a lógica, ou mantém aí a lógica tradicional de pontuação, progressão ou repetência do conteúdo. Reprovação com a turma, a possibilidade do aluno refazer a série, o ano, o conteúdo, o módulo, repetindo o conteúdo, de modo a fixar esse conteúdo. Na educação tecnicista, há uma certa neutralidade científica que lida com os princípios da racionalidade, ou seja, visa-se a produtividade e a eficiência. Então, assim como na educação tradicional, há uma separação entre teoria e prática pelo uso de manuais técnicos. Provavelmente, vocês estudaram, principalmente o grupo que é mais jovem, estudou nas séries do ensino final do ensino fundamental e anos do ensino médio com um caderno didático. Se você estudou numa escola municipal, a prefeitura te dava material. Se você estudou numa escola estadual, o Estado lhe fornecia o material com um conjunto de cadernos didáticos, manuais meramente técnicos, que apresentavam uma organização sistematizada de forma didática do material. Então, esse material necessariamente responde a um projeto político de governo, responde a uma demanda de governo do que se deseja que se ensine para esse aluno. Então, esse material técnico, ele indica a priorização dos manuais para a realização do trabalho do professor. Então, basta que ele desenvolva o seu trabalho baseado no manual. Para nós, docentes, quando a gente lida com o ensino fundamental ou médio e tem um caderno didático, como nessa disciplina, como nas séries na escola pública, municipal ou estadual, eu não tenho que ter uma grande reflexão, eu não preciso buscar muitas informações. De certa forma, como eu falei mais cedo, como eu falei nas aulas anteriores, por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma formação técnica, eu tenho uma série de diplomas que asseguram um determinado conhecimento, que possibilita essa intervenção que eu estou fazendo agora, essa reflexão que eu estou fazendo agora, que extrapolou o manual. Porque era para mim seguir, pensando de uma maneira mais simplória, que eu tenho uma estrutura, eu tenho um caderno didático que já me é dado e que eu deveria seguir meramente esse caderno didático. Como professor de didática, eu não posso me furtar a apresentar essa discussão complementar para vocês. Então, o professor passa a exercer a posição de administrador, ou daquele que vai executar os planejamentos, que vão ser organizados de forma sistemática e controlados. Então, mais do que eu simplesmente reproduzir esses conhecimentos, ou de eu utilizar esse caderno didático de maneira a seguir um fluxo, uma administração do material proposto, eu preciso discutir com vocês uma reflexão sobre esse material.
né? Então, novamente, né, na escola tecnicista, na educação tecnicista, como na tradicional, o estudante é um ser passivo que deve aprender e reproduzir o conhecimento. O conhecimento ele é ditado pelos manuais. E aí é que eu espero que vocês comecem a fazer as suas respectivas inferências. Na hora que eu proponho, por exemplo, o nosso seminário temático, com 6 temas, 3 textos para cada tema, eu estou tentando tirar vocês da lógica desses manuais, apesar de reproduzi-la em certa medida, porque eu já estou apresentando o material para vocês, estou dando uma referência de 3 textos, ou seja, eu estou trabalhando com essa lógica de manual, mas fugindo ao mero manual proposto, que é o nosso caderno didático. Eu quero auxiliá-los a pensar como educadores. E como educador, você não pode simplesmente reproduzir um conhecimento. Vocês precisam acessar o conhecimento, assimilá-lo, refletir sobre ele para aplicá-lo da maneira que você considerar adequada para o seu grupo de alunos. Então você pode fazer mudanças, você deve, inclusive, como eu estou fazendo agora, fazer mudanças quanto ao material, independente do modelo teórico, ou da proposta, da tendência educacional que está sendo utilizada. Quanto ao método de ensino da escola tecnicista, baseia-se na aplicação da tecnologia educacional, levando em consideração a individualização do ensino e do uso de estratégias. E a avaliação relaciona-se diretamente com os objetivos pré-estabelecidos, traduzidos em desempenhos observáveis e mensuráveis. Então, a finalidade da avaliação é verificar se os comportamentos finais pretendidos foram alcançados. Se você consegue reproduzir esses conhecimentos na prova, por exemplo, ou se a gente pensa mais uma maneira mais técnica mesmo, que é como surgiu essa tendência educacional, de formação em curso técnico, se o aluno consegue reproduzir os comportamentos na atividade laboral, técnica, qualquer que seja ela. E no modelo escola novista, da escola nova, defende princípios democráticos, propõe um novo ser humano com direito a se desenvolver mediante a proposta de alcançar a solução dos problemas educacionais. Muito parecido com a lógica piagetiana do construtivismo. Então, você vai partir da ideia de que você está promovendo a emancipação do indivíduo, auxiliando a se desenvolver. E aí ele vai buscar problemas. O princípio aqui parte de um aluno altamente motivável, ou motivado. Por quê? Porque esse aluno que apresenta situações, problemas para serem discutidas. Teoria e prática não se separam. Quando você entra numa sala de aula, num modelo adequado da escola nova, às vezes parece pouco organizado, parece meio bagunçado, porque é pouco tradicional mesmo, não tem carteiras alinhadas, etc. Os alunos estão trabalhando, cada um nos seus projetos, nas suas demandas, a partir dos seus interesses. É dada a ênfase ao caráter técnico-prático que favorece o uso de técnicas, cujo objetivo é orientar e incentivar o aluno na constituição do seu conhecimento. Então, a partir das situações, problemas que os alunos trazem, eles mesmos se organizam em grupos para solucionar. O professor é um mero mediador. Ele está lá para auxiliar, para evitar que o aluno se machuque, para sugerir caminhos ou pensar conjuntamente caminhos com esses alunos. O professor, então, passa a ser aquele que orienta, incentiva, controla a aprendizagem, caminhando junto com o aluno, e não ditando para o aluno, como na escola tradicional ou na escola tecnicista, o conhecimento. O estudante, então, é considerado o sujeito da aprendizagem, é ele que é o investigador, é ele que é o elemento motivador. O conhecimento tem uma preocupação que deixa de ser dada aos conteúdos e passa a ser depositada nos métodos. Afinal, a gente valoriza a qualidade do conhecimento, o tanto que como o aluno aprendeu, mais do que o tanto que o aluno aprendeu. E o método de ensino parte do princípio da adequação da natureza do educando às etapas de seu desenvolvimento. Então, nessa lógica, é possível, inclusive, trabalhar com crianças de idades diferentes numa mesma sala, de séries, de níveis educacionais diferentes numa mesma sala. Porque aí eu vou remeter a Vygotsky, as mais velhas funcionam como ZDPs, zonas de desenvolvimento proximal, elas funcionam como degraus para auxiliar as crianças mais jovens a aprender,
seja mediante a observação vicariante do seu comportamento, a criança observa o mais velho fazendo e reproduz, seja discutindo com esse mais velho como ele alcançou aquele objetivo, aquele resultado que ela está desejando. A avaliação, então, ela não tem o sentido de se pensar em provas formais, como na escola tradicional ou na escola tecnicista. Ela considera um processo de aquisição de saber como mais importante do que o saber propriamente dito. Então, por exemplo, a criança apresenta uma dada situação, um problema, ela deve buscar solução, ela deve buscar entender o fenômeno que se associa àquela situação, problema, e como resolvê-lo. Mesmo que ela não encontre uma resposta prática, pronta, que resolva efetivamente o problema, o processo de aprendizagem é reconhecido como presente, porque mesmo que ela não chegue à resposta correta, ela aprendeu que aquela resposta, que aquele caminho que ela percorreu, a resposta que ela chegou, não sendo adequadas, não satisfazem a pergunta. E se ela é motivada, ela vai continuar a buscar, ela vai procurar um outro caminho, uma nova estratégia para chegar a uma nova resposta. Quanto à natureza dos conteúdos, o professor da educação básica não tinha dificuldade em definir e organizar o conteúdo a ser administrado. Porque partia-se de um princípio que a escola inicial tinha o processo inicial de alfabetizar a criança e de meramente socializar essa criança. Então, reproduzia-se muitas atividades, muitas tarefas de coordenação motora, de coordenação psicomotora. Agora, os programas oficiais, ou melhor, à época, os programas oficiais já serviam como fonte de conhecimento e os mesmos faziam parte do chamado currículo mínimo. Então, esse currículo mínimo era definido em termos de livros-textos, ele estabelecia quais os conteúdos que vinham previstos no índice mesmo do livro-texto, no sumário do livro-texto. Você pegava lá um edital de um concurso, por exemplo, para professor, quais as competências a serem desenvolvidas, você pegava um livro-texto e verificava a mesma sequência de conteúdos apresentados como conteúdos que o professor deveria dominar. Então, com as novas legislações, o professor continua tendo que distribuir tempo disponível a todo o conteúdo a ser desenvolvido. Só que agora ele deve dispor de mais liberdade para selecionar e organizar os conteúdos e atingir os objetivos propostos. Então, se no passado a gente tinha um livro didático que meramente eu precisava seguir para trabalhar os conteúdos e ir na sequência dos capítulos, agora eu tenho, por exemplo, liberdade para reordenar conteúdos. Eu tenho autonomia para, a partir das demandas do meu grupo de alunos, das angústias, das perguntas, avançar para um conteúdo que está mais adiante no caderno, no livro, e retornar para os conteúdos pregressos. Eu posso, por exemplo, reorganizar considerando mais tempo para um dado conjunto de atividades que aquele grupo, aquela turma, aquela série consideram mais pertinentes ou apresentam mais dificuldades do que meramente trabalhar, por exemplo, com um cronograma, ou como eu gosto de chamar, um cornograma. Por que um cornograma? Porque ele já nasce para ser traído, porque você apresenta uma proposta de distribuição de tempo, o número de aulas para determinados conteúdos, desconsiderando o grupo com o qual você está trabalhando. Então, você propõe um cronograma como um planejamento, então ele é necessário como planejamento. E ele pode funcionar muito bem com uma determinada turma, com um determinado grupo, e com outro grupo, em função das especificidades do grupo, eles podem ter demandas, dúvidas, dificuldades, que demandam mais aulas num dado conteúdo, ou menos aulas num outro conteúdo. Nesse sentido, os conteúdos deixam de ser vistos como orientadores do processo de ensino-aprendizagem e passam a ser encarados como um meio para atingir os objetivos deste. Então, foco agora é o processo de aprendizado mais do que alcançar todo o conteúdo previsto, por exemplo, previsto na matriz. Então, como a escola não está mais interessada somente na transmissão dos conteúdos, só alcançar o plano, o conteúdo todo previsto no plano de ensino,
e sim interessada no desenvolvimento integral e harmônico dos estudantes, a seleção dos conteúdos deve levar em consideração, além do domínio cognitivo, os domínios afetivos e psicomotores. Então, mais do que, por exemplo, promover a alfabetização precoce das crianças, eu tenho que pensar na relação que a criança estabelece com esse processo de alfabetização. Um exemplo para ilustrar isso. A criança, numa série inicial, faz alguma atividade inadequada, faz uma arte, uma bagunça qualquer. Daí, falava-se de colocar essa criança no cantinho do pensar. Para, por favor, para. Não fala com a criança que o castigo é ir para o cantinho do pensar. Porque o que essa criança vai aprender? Que se ela faz alguma coisa errada, ela vai receber uma punição, um castigo, e que a punição dela é pensar. Ora, a criança não tem que ter como punição pensar. Pensar é uma tarefa lúdica, uma tarefa que deve ser agradável a essa criança. A atividade de leitura deve ser lúdica. O para casa, a atividade em casa, deve ser algo que promove prazer. A criança chega estimulada a ler, e não porque ela tem uma obrigação de ler um determinado número de páginas. Ela vai ler o que interessa, e não, por exemplo, uma indicação de uma literatura que o professor estabeleceu para toda a turma. Então, por exemplo, trabalhar com o cantinho da leitura, onde você disponibiliza vários livros e a criança seleciona aquela que ela está motivada, ela leva para casa, faz a leitura, retorna no dia seguinte ou na semana seguinte, de acordo com o número de páginas e capacidade de leitura dessas crianças, e faz um reconto para os seus colegas. Olha a maravilha. A criança está motivada, ela quer contar, ela quer compartilhar, considerando a possibilidade de acrescentar ou reestruturar aquela história. Não tem problema isso. O importante é que ela ficou motivada para realizar a tarefa. Então, os conteúdos referem-se a como estudar e como pensar e como enfocar nesse processo de aprendizado. Mais do que, como era no passado, no currículo mínimo, que as crianças têm que ler tantos livros ou tantas páginas ao final do processo. Ao selecionar os conteúdos, então, a gente deve considerar uma série de elementos. Então, por exemplo, a vinculação aos objetivos. Eles têm que estar derivados dos objetivos, e não o contrário. Não é o objetivo que vai estabelecer o conteúdo. A gente tem que considerar a validade dos conteúdos. Então, eles vão depender das condições de produzir efeitos que são esperados dele. Isso, por exemplo, na hora que eu falo dessa tarefa, do cantinho da leitura, que eu tenho lá o espaço de leitura com vários livros. A criança que tem a motivação para ler, eu quero ler esse livro porque tem essas gravuras, tem esse desenho, porque tem dinossauros, etc. Isso motivou a criança a levar o livrinho e a ler. Isso promoveu validade a esse conteúdo, porque ela teve a motivação para ler, e não o contrário. O significado para os estudantes, então eu tenho a experiência específica de cada aluno, e aí nas séries iniciais são fantásticos. As crianças gostam de dinossauros, outras gostam de extraterrestres, outras gostam de astronautas, outras gostam de esportes, outras gostam de pescar, outras gostam de cuidar da casa. Cada uma delas tem o seu campo de interesses. E a gente tem literatura, por exemplo, para tudo isso. A gente pode utilizar essa literatura para ensinar conceitos de matemática. A gente pode usar essa mesma literatura para ensinar noções de espaço, de geografia, de temporalidade, de história, e por aí vai. Qual a utilidade deles? Então, pensando nos interesses desses estudantes. A gente tem que ser flexível, então considerar a flexibilidade suficiente para que a gente possa alterar ou adaptar o ritmo e as características dos estudantes. Não dá para mim pensar que eu montei lá o meu cronograma, ou como eu disse, cornograma, com 3 aulas, ou X horas, ou X dias da semana para uma dada atividade, e, vencido esse prazo, eu não vou retomá-lo. Porque o ritmo é dos alunos. Para um grupo isso pode funcionar, e eu posso seguir e avançar. Para outro grupo, esse tempo pode ser até excessivo, e aí eu preciso já passar para outra atividade. E para outro grupo, eles podem demandar mais tempo no processo de reflexão, aprendizagem, discussão. Pode ser um grupo maior, por exemplo, e que leva mais tempo para fazer essa discussão.
E aí, nesse caso, eu preciso reorganizar esse cronograma para atender o ritmo do grupo ou as características desses aprendentes. Eu tenho que adequar a diversidade dos estudantes, né? Então, por exemplo, o nível de maturidade, o nível de aprendizado, né? Na hora que eu falei na aula anterior da avaliação diagnóstica, é para mim conhecer o grupo, para mim ter uma dimensão da diversidade desses estudantes, se eles são mais homogêneos, mais similares entre si em termos de nível de aprendizagem, ou se eles são muito distintos. Tem alunos muito competentes, com média competência e com baixa competência nas atribuições ou nas habilidades que eles deveriam ter adquirido no semestre ou no ano anterior. Porque em função disso, eu sei o quanto que eu posso puxar mais, exigir mais desses alunos em termos de cobrança nas atividades, ou necessariamente eu preciso pesar no freio e exigir um pouco menos para que o processo se dê de uma maneira que seja agradável a todos. E nesse sentido, eu vou ter que promover a adequação, tanto do conteúdo quanto do tempo, para ministrar esse conteúdo de um modo que seja prazeroso para todos esses alunos. Então, nesse sentido, eu preciso necessariamente considerar as condições pessoais e psicológicas de cada um dos estudantes. Eu não posso olhar meramente para o grupo e entender, é uma série tal, eles têm essas competências. Eu preciso entender que nesse grupo eu tenho alunos com mais desenvoltura, mais desenvolvimento e outros com menos. E olha que eu nem estou entrando na discussão aqui, considerando as especificidades, de pensar que a gente lida hoje com uma escola inclusiva, que é tópico de outra disciplina que vocês já devem ter visto ou ainda virão, que discute, por exemplo, as pessoas, ou como já proponho no seminário, que se discute, por exemplo, as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem para pessoas que apresentam deficiências. Então, você vai deparar numa mesma sala com alunos videntes e alunos cegos. Você vai deparar com alunos ouvintes e alunos surdos, com alunos com uma grande competência cognitiva e alunos com limitações cognitivas. E todos esses elementos precisam ser pensados enquanto condições de cada um desses alunos, que podem ou não ter o laudo psicológico, podem ou não ter um professor de apoio que vai auxiliá-lo mais ou menos. E, consequentemente, em função dessas competências, da percepção de aprendizado, cada um deles vai estar mais ou menos motivado para o processo de aprendizado. E aí, entrando efetivamente nos referenciais dos conteúdos, nós temos, por exemplo, a obra de Comênios, a Didática Magna, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, que indica a priorização dos manuais para a realização do trabalho de professor. Cara, esse livro é grande, está disponível no nosso material didático, como leitura complementar. Eu não imagino que todos vão lê-lo agora, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nele. Por quê? Porque é o primeiro tratado de didática produzido na história da civilização que organiza esse processo de didática, e como o autor propõe, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Então ele organiza em um manual como fazer para que você consiga, qual o caminho seguir para que você consiga ensinar o que quer que seja, a quem quer que seja. Então, Comênios propõe a seleção dos conteúdos e metodologia do professor para conduzir o trabalho que devem ser definidos a partir dos manuais. Ou seja, especialistas estabelecem as normas que devem ser aplicadas a todos. E o que a gente consegue conceber hoje é que não há mais nada que se aplique a todos de uma maneira igual e refletida. Ela deve ser o processo educacional deve ser todo repensado para atender às dimensões, para atender às especificidades de cada aluno. Então, nesse modelo, a escola é vista como um locus responsável por assumir as funções que antes eram atribuídas aos outros organismos sociais. E aí trabalha no sentido de formar indivíduos com maior facilidade de adaptação às mudanças ou aos problemas sociais.
Então, pensando historicamente nos documentos das nossas referências atuais, a gente tem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles visam propiciar subsídio à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e a uma escola em que se aprende mais e melhor. Ora, esses documentos expressam um empenho em criar novos laços entre ensino e sociedade e apresentar as ideias do que se quer ensinar, como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Tá? Então, pensando no foco do ensino fundamental, ele consiste em um conjunto de sugestões de conteúdos e procedimentos metodológicos para cada ciclo ou para cada série, ou para cada ano, com os objetivos e competências que devem servir de norte para a atuação dos professores. Vejam que eu reforço aqui a ideia, objetivos e competências. Então, mais do que dizer, você tem que ensinar esse conteúdo A para essa série, para esse ano, para esse ciclo, você tem agora que pensar que a criança que conclui essa série, ano, ciclo, deve ser capaz de apresentar tal competência, ou seja, provavelmente você vai ter que ensinar isso. Aponta, então, o que e como se trabalhar, desde séries iniciais ou anos iniciais, para o alcance dos objetivos ou competências pretendidos. Vocês precisam ver como que é organizar um PCN, porque de tempos em tempos a lógica dos PCNs é clássica, do final do século passado, e os documentos oficiais são reformulados, tanto em termos das diretrizes curriculares. Então, as PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, também têm o objetivo de minimizar a repetência e a evasão escolar. E aí, nesse sentido, abre a possibilidade de que o currículo fosse trabalhado em um tempo maior, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Eu não sei se vocês se lembram, enquanto alunos, quão mais recente vocês avançaram do processo educacional, mas a gente trabalhava com séries com 200 dias letivos, 180 dias letivos, 190, 200, 205, 210 e continua aumentando. Se a gente vai aumentando o número de anos, a gente está falando de mais tempo para lidar com mais conteúdos e para promover essa adaptação. Foram adaptados como princípios norteadores a flexibilização da seriação, a implementação de 4 ciclos de 2 anos ao invés dos tradicionais 8 séries. Vejam que o discurso desse documento já está um discurso ultrapassado, porque agora a gente já fala não mais de séries, mas sim anos, a gente fala de ciclos de 3 anos, pensando nos 9 anos escolares, ou seja, a gente rebaixou, voltou para o primeiro ano, o que seria a pré-escola, para iniciar a seriação, avançando os conteúdos até o 9º ano, antiga 8ª série, em termos de reorganização da estrutura educacional, mas pensando de maneira muito clara em termos da organização dos tempos e espaços para o desenvolvimento das competências. Objetivaram, então, garantir aprendizagens essenciais à formação de cidadãos críticos, participativos, autônomos, aptos para atuarem com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. Ou pelo menos essa é a proposta. Porque na prática a teoria nem sempre é tão bonita. Olha que lindo essa ideia, essa metáfora, essa crítica sendo apresentada. Porque se de um lado eu estou aqui discutindo com vocês a didática, estou aqui discutindo as propostas desses documentos, e realmente elas propõem documentos críticos, participativos, autônomos, por outro lado, eles ainda sugerem, ou organizam limites educacionais, em termos de processo de aprendizado, em termos de conteúdos. Então, se eu não tenho mais um currículo mínimo, eu tenho as competências. Então, modifiquei o discurso, mantendo, de certa forma, um pouco da lógica, mas dando agora alguma flexibilidade. Mas, em termos de sistemas de ensino, as escolas ainda trabalham com uma lógica tradicional ou com uma lógica tecnicista, oferecendo os cadernos didáticos para os professores. Logo, se por um lado eu estou dando uma oportunidade para a formação mais crítica, mais participativa, mais reflexiva, se eu falo de respeitar ritmos dos alunos, eu estou dando essa oportunidade,
Por outro lado, eu continuo oferecendo os mesmos cadernos, reestruturados cadernos didáticos que mantêm uma lógica de conteúdo. Então, preconiza-se o acesso à totalidade dos recursos culturais relevantes ao exercício da cidadania. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, no domínio da linguagem falada e escrita, e aí agora a gente pensa, por exemplo, no uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e a gente vê as pessoas escrevendo muito mais do que escreviam há 20 anos atrás, porque hoje em dia todo mundo tem rede social, todo mundo posta no Face, no Instagram, no WhatsApp, então precisa escrever mais. Foca-se nos princípios de reflexão da matemática. Então, se no passado a gente tinha um conjunto de conteúdos, de noções matemáticas extremamente complexas, hoje a gente volta-se mais para esses conceitos matemáticos, para aplicações práticas no dia a dia das crianças e dos adolescentes. Essas atividades, né, o exercício da cidadania, coordenada espacial e temporalmente para tornar possível a compreensão de mundo. Então, se no passado, por exemplo, avançando lá nas séries finais, nos anos finais da educação formal, básica, você tinha que pedir para o aluno decorar o nome dos rios, do país, o nome dos estados, das capitanias, ou hoje a gente pensa numa organização do espaço para que esse indivíduo compreenda o mundo muito mais do que em termos de localização geográfica, de decorar os nomes, mas de entender as relações desses espaços, desses ambientes, da temporalidade e da cultura. Princípios básicos da ciência, né, mesma lógica, ao invés de decorar nomes dos insetos, nomes de células, etc., entender o funcionamento e as relações por eles estabelecidas. E a possibilidade de fruição artística e estética, algo que praticamente não existia no passado e que agora começa a ser contemplado em termos de formação de um cidadão, um indivíduo, um ser completo no mundo. Quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, e aí foco no ensino fundamental, o conjunto de definições sobre os princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica que orientam as escolas brasileiras dos sistemas de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas. Então a gente tem diretrizes curriculares nacionais para os diversos níveis de ensino, para os diversos cursos, por exemplo, de graduação, que estabelecem as regras, os princípios, os fundamentos para organizar o sistema educacional. Então, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental atuam como princípios norteadores à ética, política e estética das ações pedagógicas das escolas. Então, nesse sentido, elas estabelecem normas para a organização de uma base nacional comum e dão sugestões para a parte diversificada do currículo escolar. Então, se eu tenho lá nos parâmetros curriculares nacionais as competências visadas, nas diretrizes curriculares eu começo a trazer umas ideias de como organizar esse conteúdo e eu tenho algumas sugestões para esse conteúdo de forma diversificada. E aí estabelece-se uma nova base nacional comum que pretende garantir a todos os alunos a igualdade de acesso, legitimando, então, a unidade e qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. Atualmente, é possível ver propagandas do governo que falam lá do Enem, para o aluno se preparar para o Enem, que a gente tem a mesma forma de avaliação em todo o país. Já tem propagandas na TV que falam das BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que discute que as crianças, os indivíduos, os jovens vão para a escola, mesmo que em realidades diferentes, em culturas, em posições geográficas diferentes no país, para ter acesso a mais ou menos aos mesmos conteúdos de formação, para que ambos, de norte, sul, leste ou oeste, se formem como cidadãos capazes, competentes. Já as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil segue a mesma lógica das diretrizes curriculares nacionais e o foco da educação infantil fala das competências e diretrizes para a educação infantil. Então vejam que segue a mesma lógica das DCNs,
só que com foco na educação infantil. Então, mais do que pensar, já que eu estou falando de educação infantil, em conteúdos, eles trabalham mais com a lógica das PCNs, que é competências a serem desenvolvidas. Então, toda a lógica da socialização, do desenvolvimento psicomotor, de organização no espaço, da capacidade de interação, deve ser pensada para esse grupo, que é muito mais importante do que formar conteúdos para eles. Já a RECNEI, a Referência Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é um documento de 98, também já um pouco antigo, ela passa, a partir da década de 90 do século passado, entender que a educação infantil como um todo, inclusive na questão políticas e públicas, ou nas questões de políticas públicas, deixando de ser então apenas uma educação assistencialista e passa a se preocupar também com o processo de educar. Então, mais do que pensar que eu vou oferecer espaço na educação infantil para que os pais depositem as suas crianças e possam sair para trabalhar, eu tenho que começar a pensar que essa criança que está sendo levada à educação formal, mais do que aprender conteúdos também formais, porque ela ainda é muito precoce, ela é muito jovem, ela tem que começar a entender o processo educacional para se formar ou para desenvolver competências que a habilitem para os anos vindouros. Surgiu então a necessidade de profissionais qualificados para trabalhar com essas crianças e uma reflexão sobre tal trabalho. Então, se no passado você tinha a noção do crecheiro, aquele profissional que trabalhava numa creche e que deveria no máximo ser bom para a criança, hoje a gente já começa a pensar nas competências e habilidades desse pedagogo, desse professor dos anos iniciais, esse licenciado que quer trabalhar com os anos iniciais, que deve ter, por exemplo, noções de desenvolvimento infantil para conseguir realizar um bom trabalho que acolha o desenvolvimento infantil e que promova seu desenvolvimento. Então, o documento ele serve como um guia de reflexão para os profissionais que atuam com as crianças de 0 a 6 anos, respeitando os estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira, que é um elemento muito preconizado na contemporaneidade, no sentido de entender que nós somos, como já disse, um país de dimensões continentais e, nesse sentido, podemos dizer, diversos Brasis, ou diversos Brasils dentro de um mesmo Brasil. Diversas realidades socioeconômicas, culturais, regionais, que devem ser preservadas, que devem ser valorizadas, cada uma dentro das suas especificidades e sem perder a dimensão de uma noção de nação, de um país como um todo. Por fim, como eu disse mais cedo, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de 2017, que eu vou deixar para vocês, deixei para vocês no material complementar, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, ele é uma evolução do Plano Nacional de Educação, o PNE, que determina as diretrizes, metas e estratégias da política educacional para os anos subsequentes. Então, a gente está falando desse documento PNE que foi desenvolvido para o decênio de 2014 a 2024. A gente está quase na metade desse prazo, alcançando aí as BNCCs como um resultado dessa elaboração, dessa evolução dos documentos anteriores, PCN, DCN e demais. Esse documento, que tem um foco na educação básica, ele já contempla também a educação infantil, assim como o ensino fundamental, e atualmente ele já discute também o ensino médio, apesar de ainda não estar claro ou publicado completamente com a lógica do ensino médio. Bom, por hoje é isso. Novamente, eu insisto que vocês continuem com a leitura do material do nosso caderno didático, assim como nas discussões com o fórum. Reforço novamente de que vocês postem as dúvidas nos chats
ou nos fóruns para você ter acesso ao tutor, e assim vocês terão respostas mais rápidas e compreensivas, que com certeza os auxiliarão na formação como docentes. Novamente eu estimo sucesso e até o nosso próximo encontro.